Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal uma experiência nova vamos estar analisando, comparando, olhando dois textos, um do Antigo Testamento, via Septuaginta, e outro do Novo Testamento, nesse caso João. Ou seja, estaremos olhando um texto de Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. Essa comparação ela nasce exatamente que um internauta do nosso grupo aqui do WhatsApp, né? Inclusive, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele me perguntou uma vez sobre o que tinha, né? Se eu poderia comparar, por exemplo, Gênesis capítulo 1 com João capítulo 1, né? Então, a partir dessa questão, dessa dúvida dele, a gente terminou aqui trazendo essa ideia para o canal também de comparar texto da Septuaginta com texto do Novo Testamento. Esses textos não são necessariamente assim muito assim relacionados, né? Mas traz uma mensagem aqui legal. E eu poderia comparar, por exemplo, o primeiro texto de Gênesis capítulo 1, como a gente já conhece em português, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E é basicamente a mensagem que a gente tem em português. Eu poderia comparar esse texto com, por exemplo, João capítulo 1, versículo 3, mas aqui eu fazer o primeiro contato, depois eu estarei retornando a esse texto, comparando com outros textos também, para a gente ver algumas questões interessantes. Aqui ainda está dentro daquele padrão em que a gente compara, né? A gente olha o texto explicando também o básico do básico, explicando o que é um substantivo, tal palavra é um adjetivo, é um artigo e tudo mais, né? Bom, nós temos primeiramente aqui em cima, deixa eu pegar aqui, nós temos exatamente a palavra aqui, ó. Genesis, Genesis, né? O cis, não o zi, né? Não é Gênesis, né? E também não é Gé, é Gé, né? Por causa aqui, ó. Gênesis, e aqui na frente nós temos exatamente, então, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, né? Nesse caso em grego, e que nós temos o tal do Kephalaió, né? O que seria o Kephalaió? É o capítulo, né? É o capítulo 1 nesse caso aqui, né? Ele vai trazer essa designação aqui, né? Lembrando que Kephalé nós temos a ideia de cabeça também, né? Kephalé no grego seria cabeça, né? E nesse sentido aqui nós temos a palavra Kephalaió, né? Também, né? O Gênesis às vezes está relacionado ao princípio, né? O rosh, cabeça também. E nós temos aqui esse texto interessante. Esse texto é muito parecido no início ali com João, né? Por exemplo, a gente pode observar aqui, ó, deixa eu pegar, as mesmas letras, palavras que nós temos aqui, nós encontramos aqui, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Encontramos o teós aqui, encontramos o teós por aqui também, né? E aí vai, né? E aí nós temos nesse texto aqui uma das grandes diferenças, né? Vou só estar apresentando o texto da Septuaginta. E quem não conhece o que é a Septuaginta é o primeiro é escrito em koiné, assim, primeiro em relação ao Novo Testamento, né? Aparecendo na barra aqui do sol, né? Foi o primeiro texto que nós tivemos em koiné, em termos assim, texto religioso que envolve o cristianismo, essa questão de Bíblia, né? Que é uma tradução do hebraico para o grego, né? Há alguns estudiosos aí como o Tove, que está aqui, né? Ele vai dizer que 80% das citações que nós temos no Novo Testamento, elas vêm dessa tradução da chamada Septuaginta, ou então LXX, é a mesma coisa, né? 70, L 50, XX, cada X vale 10. Então, a tradução dos 70, que é exatamente o texto usado na maioria das vezes no Novo Testamento, quando alguém vai citar o Antigo Testamento, né? Vários textos entram em conflito, às vezes, com o texto do Antigo Testamento via hebraico, porque o autor, na verdade, ou a pessoa não está citando o texto hebraico, ele está citando o texto da Septuaginta. Então, isso às vezes dá alguns conflitos em alguns locais, e às vezes a pessoa acha que o texto está errado, isso aqui não foi, o pessoal do Novo Testamento inventou esse texto, essa palavra não existia, tá? Mas às vezes ele está tomando como base a Septuaginta, né? Então a Septuaginta é essa Bíblia usada no primeiro século ali pela maioria dos cristãos, uma tradução do hebraico para o grego, parte dela não é uma tradução, parte é tradução. E aí quando a gente olha aqui o texto da Septuaginta, vou estar lendo esse texto aqui de cima só para já mostrar e depois a gente volta apresentando as palavras. Nós temos aqui, ó, enar, a mesma estrutura daqui, só que, ó, enar poesen hoteos ton uranon kaitengen, né? Kaitengen, a mesma noção de no princípio, que é aqui, ó, arque,
os gregos lutaram, né, do surgimento da filosofia, para encontrar o arquê, o elemento primordial, o elemento que teria dado origem a tudo, né? Tales de Mileto disse que a água seria esse elemento, né? Depois que eles abandonaram ali a cosmogonia, né, a explicação através dos deuses, eles foram correr atrás de uma explicação mesmo no mundo natural, e alguma coisa que tivesse dado origem a tudo, né, o elemento primordial de tudo, para Tales de Mileto, o primeiro filósofo, seria exatamente a água, para Pitágoras os números e por aí vai, né? Cada um foi lá identificando um elemento que teria dado origem a todas as coisas. Beleza, então quando você olha esse texto da Septuaginta, né? Ele vai estar dizendo aquilo que eu já falei em português: no princípio criou Deus os céus e a terra. No texto hebraico nós encontramos a seguinte ideia, né? A ideia aqui, ó, no, ó, que é né? essa preposição, aí ela vai se juntar no nor, e aqui arque, que a princípio é poesen, que é o verbo criar, né? E aqui hotheos, o Deus, né? E o tom, uranon, criou os céus. Mas ele não só criou os céus, ele criou dois elementos que estão ligados aqui, né? Estão ligados por essa conjunção aqui. Ele criou tanto o céu quanto a terra, né? Uma espécie de sorriso aí, né? Céus e a terra. Então ele criou esses dois elementos aqui. Aí quando você observa, esse é o texto, né, do Gênesis. Depois eu volto explicando mais detalhe. Eu vou explicar aqui agora a questão das palavras individualmente. Nós temos uma preposição en, nós temos um substantivo arque, princípio, começo, nós temos o verbo epoesen, nós temos o artigo ro, que é o artigo nominativo, o artigo que acompanha o sujeito da frase, por exemplo, né, da oração. E nós temos o theos, que é exatamente Deus, né? E você que já acompanha grego do Novo Testamento aqui no canal, já conhece o hotheos, né? Hotheos é o Deus, na tradução português. Não há necessidade de você colocar ali o Deus, né? Você coloca apenas Deus, porque já é um elemento conhecido da narrativa, um elemento explicado. E quando você vai introduzir um novo participante, né, que ninguém conhece ainda, geralmente você fala no indefinido, né? Você diria um Deus. Mas nesse caso aqui, o Deus já está bem especificado quem que é, né? Ele que está conduzindo a narrativa e vai criando todas as coisas. Então não há necessidade de você introduzir Deus aqui, no sentido de que isso aqui é um Deus, aí depois ficou conhecido, aí se tornou o Deus. Porque é muito comum quando você já conhece as coisas, você o define, né? Então você já o define, já o especifica e tal, mas antes você diz assim: chegou um homem, né? Você não sabe quem é. Mas aqui nesse caso, não, você tem já o Deus especificado, então você colocaria aqui o Deus, tá? Passando, nós temos o tom, que é um artigo no acusativo, né? O que significa um artigo no acusativo? Ele está acompanhando um substantivo que está no caso nominativo, ou, aliás, acusativo. O que isso significa? Significa que essa parte aqui que eu marquei, ela se torna objeto direto, né, do verbo criar. No princípio criou o quê? Os céus e a terra, né? Em português, essa parte do João eu já expliquei em outros vídeos, então eu posso até dar uma pincelada ali o que é cada coisa, né? Só para coisa. Então nós temos aqui o artigo tom, que é o artigo que acompanha os substantivos no acusativo, os substantivos que estejam em segunda declinação, que tem um padrão, né? Os substantivos em grego aparecem em pelo menos 3 declinações, 3 formas que eles se modificam, e aí, a depender dessa declinação, eles têm um padrão diferente, né? Eles vão aparecer no texto diferentemente. E nesse caso, a palavra uranon, né? Uranon, aqui, ela está no acusativo. Só que a forma que você vai encontrar no léxico, essa palavra uranon, você não vai encontrar. Você vai encontrar a palavra uranos, que é exatamente o nominativo. O nominativo dessa palavra é uranos, né? Se eu for falar do céu, eu vou usar outro artigo, né? O céu como um objeto, né? O céu proclama, né? Digamos que fosse no singular. Então, eu não usaria esse artigo, porque esse céu já está fazendo outra função que não a que está fazendo aqui em Gênesis. Então aqui vai estar basicamente que o Deus criou o céu, né, e tem gen. Aqui você não encontra também, o gen é o quê? O gen é terra, né? Então criou o céu e a terra.
como elementos específicos aqui, todos esses elementos estão especificados, né? Não está dizendo aqui que ele criou, risca isso aqui, né? E risca isso aqui. Não está dizendo aqui que Deus criou um céu, porque estaria sem artigo. Então o tradutor poderia pensar assim, tá, mas eu poderia trazer aqui como indefinido, né? Colocar um, né? Então, não está assim, né? Não está para o autor dizer assim, vou traduzir que Deus criou um céu e uma terra. Não, ele já especificou claramente aqui o céu e a terra. Pronto. Isso aqui já está bem especificado. E aí, basicamente, essa parte de apresentação. Agora a gente vai para a parte de mais assim, caldo mais grosso do feijão, né? Como se diz, né? É algo mais pesado, mais robusto, que é basicamente o seguinte: quando nós comparamos o texto de João, né? Vou só terminar a apresentação aqui para não fazer injustiça, né? Arquê também aqui em João, né? O arquê, nós temos o arquê, que é o começo, o princípio, né? O que é um substantivo, o logos, que é outro substantivo, que é a palavra, logos, enfim. O logos aparecendo de novo, o theon, que aparece diferente desse aqui, porque ele está fazendo outra função. É a mesma palavra, é o mesmo Deus e tudo mais. Não tem essa ideia de, não, aqui não pode ser o mesmo Deus, porque lá é theos, aqui é theon. Isso é história de quem está lá na primeira hora do estudo do grego, né? Se ele tiver 2 horas de estudo, ele já não vai dizer isso aqui. E aí nós temos essa ideia, ó. Por que theos, aqui está theos, e aqui é a mesma ideia, está theon, porque aqui é um sujeito, e aqui é um objeto direto, né? Agora aqui está theos, né? Só que aqui, né? Aqui já tem uma questão que eu expliquei em vídeos passados aí, né? Nos últimos 3 vídeos, acho que eu expliquei sobre isso aí de forma ampla, né? 1 hora, talvez, de explicação sobre esse único texto de João. E aí, quando nós pegamos toda essa parte, já apresentei aqui, theos também é um substantivo, aí aquela conjunção que aparece aqui também, né? Conjunção cai, não é cair, é cai, por causa do ditongo aqui. Então, essa conjunção cai, né, não é igual ao português, não vai ler sempre onde está o acento, não, que aí você vai se perder quando chega nos ditongos, né? E outra coisa que, por exemplo, é igual aqui, ó, uranon. Você não vai ler isso aqui, ouranon. Você vai ler u por causa do ditongo. Onde tiver ditongo, pronto. Você não vai ler doulos como doulos, né? Você não vai ler servo, escravo como sendo dou, né? Não é dou, né? Lá é los. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. O que você lê em escravo, só tem que voltar aqui a questão, da questão do uranon, né? Por que você não lê aurono, auronon? Porque aqui tem um ditongo. Onde tem ditongo, você comprime, assim, esses dois aqui, ó. Quando tiver como é que chama aqui, o ômicron, juntamente com y, eles vão se comprimir, eles serão comprimidos e eles se transformarão numa espécie de som de U, né? U, né? Du, mais nesse biquinho mais francês. Então eles serão doulos e aqui uranon, né? Não é doulos e nem aurono, né? Nada disso. Comprime onde você encontrar esse tipo de ditongo, você vai comprimir num som de uma espécie de U, de U mais assim, mais francês, com esse biquinho, né? Né? Beleza, né? E aí nós temos essa parte que ela era importante fazer essa explicação aqui. Então, quando você pega aqui, ó, Gênesis, então, em princípio, né? No princípio, enarche. Por que eu li nar? Porque essa aqui é um procrítico, né? Essa palavra, quando ela aparece, ela pode ser lida junto com a palavra da frente, né? Ela é um procrítico, ela vem antes da palavra da frente, se junta com a palavra que aparece lá. Então, ela pode ser lida como sendo um narche, não enarque. Pode ser lida enarche, né? Ou enarque. Quem lê a pronúncia dessa letra aqui como ki, ou como k, né? Vai ler enarque. Quem lê como ri, né? Uma espécie de ri, vai ler como enarche, com esse sopro, né? Beleza, acho que já fiz as explicações básicas aqui para a gente começar. Aí nós temos aqui, então, em princípio ou no princípio, que é a mesma coisa aqui, o que vai mudar em relação aos dois?
eu vou substituir, né? Eu vou usar aqui no Gênesis o verbo fazer, que é um verbo de ação, né? Alguém está fazendo alguma coisa, por um verbo digamos, de estado, né? Em Gênesis, Deus está a fazer. Aqui em João, o Logos, ele está com Deus, nesse sentido, ele está, né? Ele está com Deus. Então, a gente pode pensar aqui na seguinte questão. Outra questão relacionada a essa comparação que nós temos inicial aqui, os verbos, né? Os que estão em verde aqui são os verbos, aqui também aparece o verbo. Aqui é o verbo no imperfeito do eimi, né? Do seu estar, e aqui é o auristo, né? O auristo indicativo do verbo poiel. O verbo poiel aparece aí em muitas e muitas vezes no Novo Testamento. São mais ou menos aí 568 vezes que esse verbo aparece, o verbo poiel. Só que aqui não é poiel, aqui é poesen, né? Poesen é uma modificação do verbo poiel. O que significa o verbo poiel no Novo Testamento? Tudo. Né? Toda ação, quase toda ação que envolve, na verdade, quase todo versículo fala que envolve uma atividade, realizar alguma coisa, é muito provável que você tenha um poiel ali, com poucas exceções. Ali aparece 568 vezes, então você vai pensar que esse verbo ele tem uma presença muito grande no Novo Testamento. Por exemplo, em coisas mais bobas, né? Quando diz que Jesus pega alguma coisa e faz um chicote, esse ato de fazer, poiel, né? Então, quando Jesus faz lodo, ele pega ali e faz lodo ali pro sujeito, né? Naquela cura ali de João. Então, aquele fazer lodo, poiel. Então, aí você tem muitas ocorrências ali do poiel no Novo Testamento, né? E esse é um verbo que ele é usado para praticamente tudo. Quando diz que um rei ele fez uma festa, uma boda ali para o seu filho, enfim, poiel, né? Quando vai dizer que algum servo fez, né? O servo fez a mesma coisa, poiel. Então, quando vai dizer que Jesus fez alguma coisa, poiel, né? Quando vai dizer, por exemplo, que a erva produziu naquela parte ali do lançar semente. Então, poiel, ela produziu, ela fez, né? Alguma coisa. Quando você vai dizer que José fez conforme aquilo que Deus, que ele viu em sonho, né? Não abandone a mulher e tal, ele fez certinho ali, toma a tua mulher, vai para tal lugar. Poiel. Então você tem poiel ali em muitos e muitos lugares no Novo Testamento, né? Isso é uma questão interessante para a gente entender o poiel. Na Septuaginta, né, nós temos o uso do poiel. Eu fiz uma pesquisa rápida assim, né, mas encontrei 3.000 e algumas vezes, né? 3.395 vezes da palavra poiel, do verbo poiel, né? Então, na Septuaginta, confirmando-se essa pesquisa, aparece absurdamente ali o verbo poiel em muitos lugares, né? Então, você tem essa primeira apresentação do poiel, né? Que é exatamente um verbo interessante, que tem uso. E quando outra questão também sobre poiel. Quando você pega o verbo poiel lá no Novo Testamento e você vai ver todas as possibilidades de tradução, ele tem pelo menos 3 possibilidades. Não é nem 3 possibilidades, é 3 campos, aliás, 11 campos semânticos. O que significa que esse verbo pode ser muita coisa, inclusive uma coisa que você nem imagina, né? Ele pode exatamente aparecer ali com uma coisa assim, nada a ver, não pode ser um verbo, porque esse verbo significa fazer, criar, né? Tem outra questão também, né? Que no Novo Testamento você tem pelo menos 3 verbos que trazem essa ideia de fazer e criar, são mais ou menos 3 verbos. Um deles é o kitsus, né? E o outro é o poiel que aparece ali, né? E aí você tem, às vezes, uma discussão em cima disso. Isso aqui, Jesus não pode ter criado o mundo porque não aparece poiel, aparece outra coisa, não aparece que kitsus, né? Também não aparece isso aí. Então você tem esse tipo de discussão, né? Certo é que no Novo Testamento se aparece aí três palavras para essa ideia de criação, né? Isso é um ponto importante. Bom, basicamente é isso, né, que eu queria apresentar nessa primeira parte aqui. Aí nós temos, avançar um pouquinho aqui,
Bom, então, olhamos já aqui a questão da ideia do verbo poiel. Esse verbo ele é usado na cultura grega em muitos lugares com diferentes conceitos. Por exemplo, naquele grego clássico, né, alguns autores, salvo engano, Platão, usa esse poiel no sentido de uma criação do Deus Supremo, mas não coloca no demiurgo, né? No demiurgo, que é um Deus, né? Um ser intermediário entre Deus, o chefão, e nesse caso aqui o Theos, né? O Deus chefão e os elementos criados. Então, entre um e outro, você tem um Deus, uma entidade que ela está ali a intermediar essa relação. Então, em alguns autores gregos, você não usa o poiel para essa criação realizada por esse demiurgo, que é um Deus menor, a semelhança daquilo que as testemunhas de Jeová colocam ali em João capítulo 1, versículo 1, que um Deus. Então, esse um Deus, ele é claramente aquele demiurgo da explicação grega, que você tem um Deus chefão e um Deus intermediário aqui, né? Então, ele é um Deus, de alguma forma, inferior, né? E aí não tem jeito, elas estão entrando ali naquela explicação grega ali do demiurgo, né? Bom, então outros autores até chegam a atribuir a Poiel a alguma questão, salvo engano de memória aqui citando, né? Eles chegam a citar também ações do demiurgo, né? Ou de alguma entidade inferior nesse processo criativo, né? Mas em geral é isso. Quando chegar ali mais embaixo a gente comenta um pouquinho sobre isso. Uma coisa interessante que a gente precisa observar é que no texto hebraico vai estar mais ou menos. Primeira coisa do texto hebraico, você vai ter plural ali, né? Você vai ter um plural em Deus, né? Elohim, né? Você vai ter um plural em Deus, ali Deus, os que entendem de hebraico, que não é o meu caso, né? Os que entendem de hebraico vão dizer, né? E é uma coisa fácil de ver, mas assim, só para citar os caras, né? Os caras que entendem de hebraico vão dizer que ali Elohim é um plural, né? Um plural, ali você tem El, né, que é o singular, e ali você tem Elohim, plural. A ideia seria deuses. Então, numa tradução assim, dentro dessa polêmica, você colocaria no princípio, criou deuses, né, ou deuses criou, né. Você vê uma disparidade entre o substantivo, né, pluralizado, e o verbo bará, que está no singular. Então, o que aparece também no texto do sábio Salomão, Eclesiastes, né? Lembra-te dos teus criadores, né? Porque ele estaria no plural, mas por uma questão de acompanhar um verbo no singular, por N questões, a tradução é feita no singular. Mas o certo é que em grego você não tem esse problema, né? A Septuaginta ela não traz esse problema, não coloca, por exemplo, theoi, né? Alguma coisa assim, que aí daria o plural de deuses, ela coloca theos, então quem cria. Outra coisa que a gente precisa observar rapidão é que o verbo criar ele vem antes aqui, ó. O verbo criar, né? Ele vem antes. Isso aqui não é uma linguagem muito apropriada para o português, nem às vezes para o grego, a menos que ele queira dar uma ênfase aqui. Mas o certo é que isso indica claramente que é uma tradução, porque ele está seguindo tintim por tintim, exceto aquela concepção de plural, né? Aqui ele faz uma alteração, abandona o plural para deixar tudo no singular. Mas, por exemplo, no grego, quando você coloca algumas palavras mais para o início, né, você quer realçar aquela atividade, né? Você quer realçar aquela atividade. Só que aqui ele está acompanhando exatamente aquela tradução do hebraico mesmo. Ele está como se ele estivesse copiando aqui, por exemplo, Bereshit, né? Bara, Elohim, né? Et Hashamai e por aí vai, né? O restante aqui, os céus e terra, né? Ele está seguindo mais ou menos o mesmo padrão, exceto essa questão da pluralidade aqui, da pluralização de Deus, né? Então, feita essa primeira parte, é o que a gente observa aqui no texto, né? Vale destacar que quem chegou até aqui pegou essa, quem não chegou já foi, né? Vale destacar o seguinte, esse padrão aqui, que está aparecendo aqui, em que o verbo ele vem depois do sujeito, né? Geralmente não é um padrão do português. Esse padrão é um padrão hebraico, como eu vi uma vez, né? Peguei essa informação com uma das pessoas que foi diretor, como é que chama lá da SBB, né?
não lembro se é diretor o cargo máximo lá, né? Mas enfim, ele foi, eu vou chamar de diretor. Ele foi um dos diretores da SBB. Então ele estava explicando sobre essas questões. O doutor Zimmermann, Dr. Zimmermann, ele estava explicando basicamente que essa estrutura do hebraico, em que você tem um sujeito, o verbo antes do sujeito invertido, né, nessa estrutura que está aparecendo aqui em Gênesis capítulo 1, isso aparece em 9% das línguas. Então, 9% das línguas mundiais tem essa estrutura aí, enquanto que o português ele já tem uma estrutura diferente, né, que entraria também o grego e por aí vai. A estrutura geralmente é que você coloque o sujeito, né, antes do verbo. Isso aqui é uma estrutura comum em 26% das línguas, o que inclui o português. Então, essa é informação interessante para a gente entender que essa é uma estrutura normal do hebraico. Mesmo essa estrutura estando aí, na nossa tradução, geralmente que aparece que o padrão nosso aparece no princípio, Deus criou os céus e a terra. Algumas traduções ainda colocam criou Deus, mas outras traduções vertem exatamente na forma normal do nosso português, que é no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou você poderia dizer Deus criou os céus e a terra no princípio, porque esse aqui é um elemento temporal, né? O elemento temporal ele não é um elemento que inicia a oração, a frase, enfim, ele não é. Isso aqui é um elemento mais deslocado para... Às vezes você vai dar ênfase naquilo ali, né? Você vai dar ênfase naquele princípio e tal. Aí você desloca isso aqui. Mas, em geral, o correto é Deus criou os céus e a terra no princípio. Que aí você quer enfatizar a criação, ou então enfatizar Deus, ou enfatizar a criação. Mas aqui você quer enfatizar o princípio. Você desloca essa parte temporal, né? Esse elemento temporal, e você desloca para frente, para dar exatamente esse choque já no começo, cravando que isso aqui foi no começo. É a mesma coisa que dizer assim, ontem, né? Eu estudei assim, assado, né? Ontem eu passei no vestibular. Poderia ter dito, passei no vestibular ontem. Mas eu quero chamar atenção para esse elemento temporal aqui e o quanto ele está próximo, ele está vívido aqui. Beleza, então, feita essa parte, né, acho que já disse tudo que eu poderia dizer inicialmente aqui. O João, ele vai aparecer com a mesma ideia aqui no início, né? Enarche, só que aqui enarche, né, que é a ideia de estar, enarche, porque é no imperfeito. Imperfeito é aquela ação na análise tradicional, aquela ação que você não consegue marcar um ponto, né? Nem todo imperfeito tem essa ideia, você tem que, para não cair nesse erro, né? Mas aqui o que eu estou explicando, quando eu explico algum termo, é o básico, aí depois isso vai desenrolar numa discussão maior, né? Isso aqui é genitivo tal, mas às vezes não é nem naquele genitivo propriamente, é um mais específico, mas aqui para a nossa discussão, para o vídeo, eu tenho que citar uma espécie de genitivo ali, e às vezes eu não sou específico, não especifico a questão, e eu sou mais geral, assim, né? Genérico nesse sentido. Então, basicamente, o imperfeito, ele tem essa ideia que ele orava, ele cantava, ele brincava. É muito diferente de Elias orou. Eu não vou pensar que Elias passou uns 5 anos fazendo aquela oração, ora não. Ou então que ele vivia, não, ele viveu, acabou, fechou ali, eu entendo um ponto ali, alguma coisa. Claro, quando você vai para análise mais moderna, mais recente, na área da linguística, de algumas áreas, aí o negócio é outra questão, a explicação é outra, né? Beleza, então é isso, né? Em princípio, que seria em hologos, né? O kai hologos, em prostonteon, o logos está junto de Deus. Você pode ligar esse princípio aqui, né? Você pode ligar esse princípio aqui com esse princípio, né? Que alguns autores sugerem isso aqui. Porém, o que está aqui? O que você deve diferenciar claramente? Aqui você está num processo, numa atividade laboral. Você está fazendo. Aqui o autor realça exatamente companhia, estado. O Logos, ele está com Deus. Se ele está com Deus naquele momento da criação, mas o que João remete é que ele está com Deus, ele está no imperfeito com Deus, né? Quando você olha para o ato de criar, não vai dizer assim, no princípio Deus criava. Não, no princípio Deus criou auristo.
É um ponto ali, é uma ideia que você já cravou ali, né? E não é que ele criava, né? Aquela ideia de, Deus continua criando, a criação continua. Beleza, mas o que está em Gênesis é que ele criou. Você não tem, a partir desse auristo, uma ideia de que ele continua a criação se movimentando, criando, expandindo o universo. Não. O que está escrito aqui é que basicamente Deus criou e acabou. Agora, se tivesse assim, no princípio Deus criava, e eu não posso jogar isso para frente, mas eu posso entender que ele passou muito tempo criando. E quando eu digo que Deus criou, eu apenas foco ali na criação como um todo, até mesmo como um processo acabado, né? Com alguma coisa ali, beleza. Então, numa análise de linguística, de algumas áreas da linguística, eu poderia dizer que pelo fato de estar no auristo aqui, houve um afastamento do autor, até mesmo em respeito a Deus, o Criador de tudo, ele como uma criatura, né? Então, como criatura, ele se afasta, não numa espécie de desprezo, mas uma espécie de, como é que eu poderia dizer? Uma espécie de respeito mesmo. Ele se afasta do Deus Criador para explicar que ele criou os céus e a terra, né? Então, essa é uma questão aí que a gente pode observar, tá? Então, essa parte aqui, ela seria uma parte interessante para a gente falar, né? Não poderia deixar de citar isso aqui, como no Gênesis o autor usa o verbo no tempo auristo, do indicativo. E aí vem aquela pergunta, né? Por que esse verbo está no passado? Por que ele aparece nas nossas traduções no passado? Primeira coisa, por uma questão óbvia, né? Quando você vai na gramática tradicional, na primeira coisa óbvia, o autor está num tempo depois, então ele pode muito bem remeter isso aí para o passado, para o pretérito chamado hoje, né? Ele pode remeter tranquilamente, sem um problema nenhum, porque ele está em um ponto posterior àquilo que ele vai narrar, então aquilo está no passado. Segunda questão, na gramática tradicional, nas discussões recentes sobre aspecto verbal, sobre ideia de tempo nos verbos e tudo mais, existe uma ala que diz que você não tem ideia temporal em nenhum verbo, em nenhuma circunstância. Autores extremamente renomados no mundo, aí, os conhecidos atualmente da linguística funcional e tal, e outras áreas também, dizem que você não tem a ideia temporal em nenhum verbo, ou seja, nenhum verbo a gente pode olhar para ele no grego e dizer assim, esse verbo deve ser traduzido no presente, esse presente tem que ficar no presente porque é presente. Não necessariamente. A ideia do presente vem de outros elementos que envolvem o texto, que estão ali, são chamados elementos dêuticos, né? Os elementos de marcação, os elementos que vão exatamente dizer que ali você tem uma ideia de tempo, por exemplo, assim, depois dessas coisas, Jesus pegou alguma coisa, né? Então, aquele ato de depois dessas coisas é um elemento temporal, um elemento que vai indicar que eu estou indo para um tempo posterior àquele que passou, né? Quase com uma ideia que é perfeito, mais que perfeito, aquela questão tempo dentro do tempo, aquela ideia toda. Mas o verbo em si ele não traz essa ideia de tempo assim nele. Aí na gramática tradicional, isso é uma explicação que você precisaria ver. Na gramática tradicional, você tem a ideia de que alguns verbos eles trazem uma ideia temporal, e essa ideia temporal é exatamente o auristo, quando ele está no modo indicativo. O auristo é um tempo, o indicativo é um modo, né? A forma como o sujeito encara a realidade ali, né? Até mesmo a explicação tradicional. Por que às vezes eu falo de explicação tradicional, explicação isso? Porque eu também sou de outras áreas também, né? Eu tenho um pouquinho de estudo em outras áreas aí. Tenho amigos também que são de outras áreas, detestam essa explicação tradicional, e às vezes eu tenho que ficar falando para a pessoa entender em qual lado que eu estou em cada momento, né? Pelo menos que eu estou fazendo análise tradicional conscientemente, não por não conhecer outras, né? Estou fazendo conscientemente aquilo e eu adiciono outra coisa. Então essa questão, ou seja, quando você tem o auristo, no caso Poessen aqui, ó, ele está no tempo auristo e no modo indicativo. Então, quando ele está no auristo no modo indicativo, ele tem essa ideia de passado, de pretérito. Então, quando você vai olhar, eu peguei as
ocorrência dessa palavra epoesse, né? No Novo Testamento, né? E lá aparece pelo menos 75 ocorrências dessa palavra do verbo poiel, exatamente nessa forma, epoessen, né? Epoessen, que é a forma do auristo. Então aparece 75 vezes. Na maior, assim, quase todas as vezes, eu conferi boa parte delas, sempre a tradução, né, na tradução principalmente que eu peguei, né, a tradução ela coloca aquilo no pretérito, no passado. Por exemplo, você pegar Mateus capítulo 1, 24, então, José fez, conforme foi indicado. Quando você pega Mateus 12 e 3, né, você vê ali exatamente que... Você lembra o que Davi fez, né? O texto lá está dizendo. Quando você pega Mateus 13, 26, vai estar dizendo lá que a erva, ela produziu, ela fez, né? Produziu o passado, né? Então, você pega Mateus 13 e 28 ali, você tem que... Alguém pergunta, e quem fez isso? Não, foi um inimigo que fez, né? Um inimigo fez isso aqui, a questão do campo, tal, plantação. Quando você pega ali o 13, 58, né? Você vai ver que Jesus fez, né? Você pega ali 19:4, né? 19:4 você vai encontrar exatamente o Criador fez. Aqui é um dos pontos importantes que a gente já vai entrar na discussão, que no Novo Testamento o poiel ele é usado para muitas e muitas coisas mesmo assim, quase tudo na vida. E em alguns momentos o poiel também ele é usado no sentido de criação, né? Atribui criação a Deus. Essa criação ela é atribuída a Deus no sentido de que Deus criou todas as coisas. Por exemplo, quando você tem Atos capítulo 4, versículo 24, os irmãos, depois daquela situação com Pedro, João ali, os irmãos oram ao soberano. Eles oram, ó soberano Senhor, tu que criaste os céus e a terra, ó soberano Deus. Né? Então, veja o que as pessoas estão fazendo com o teu povo, tal e tal. Ali você tem o verbo poesse, né? O verbo poiel, na verdade, ali, dizendo que o soberano Deus criou todas as coisas. Então, quem criou todas as coisas? O soberano Deus, e nesse caso, leia-se o Pai, leia-se como o chefão. Quando você vai para Hebreus capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, Hebreus 1 e 2, você vai ver que é dito que Deus criou tudo através do Filho. E aí a gente remete para João capítulo 1, o Filho está criando todas as coisas. Logo, o verbo poiel é usado para a criação do Filho, porque essa criação ela não se configura como um engenheiro que manda um pedreiro fazer, não, mas o que é feito para o pedreiro, né? Foi feito por ele e para ele. O que não acontece na obra é feito pelo pedreiro, mas quem manda é o engenheiro, né? Então, essa explicação, muitas vezes, de alguns grupos aí, ele não cola. O certo é que o poiel está sendo usado tanto para o Criador, né? Que criou todas as coisas conforme Gênesis capítulo 1, que a gente está olhando aqui, e citado no Novo Testamento, e também é citado com Jesus como sendo o Criador, né? Então esse é um ponto extremamente importante aqui para a gente ressaltar. Então, como eu estava comentando anteriormente, esse poesse na estrutura de Gênesis, a grande diferença é que você está no ambiente de criação. Aqui você não está no ambiente de que possa envolver identidade, né? Não pode envolver natureza. Aqui você está no laboratório, no ambiente laboral, ambiente de trabalho, e no princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que importa, né? E aí vai mostrar o caos, que eu vou estar mostrando também no vídeo posterior também, essa relação entre o Gênesis e o livro de João, né? O que reforça aquela tese de uma segunda criação em João. E aí você tem o que no Gênesis você tem o ato de fazer, e em João você tem o estado, né? O estado do Logos junto com Deus, um relacionamento e tudo mais. Então são situações diferentes. Ainda que você conecte esse arquê, né? Retomando o argumento anterior, ainda que você conecte o arquê daqui com o arquê daqui, você tem que pensar que as ações, né, o ambiente de trabalho, o ambiente aqui é totalmente diferente, tá? Então a perspectiva é diferente. Aqui é uma perspectiva de repouso, né? Aqui é uma perspectiva de repouso, aqui é uma perspectiva de trabalho, né? Então tem essas nuances aí, esses detalhes que quem for associar os dois tem que estar olhando para isso. Agora,
Por que que você poderia também anexar isso aqui, pelo menos como uma extensão aqui os dois? Porque tanto no Gênesis, que inicia no princípio criou Deus os céus e a terra, o João também vai dizer, depois de fazer essa apresentação, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por eles. Então ele vai entrar no elemento de criação, que esse elemento de criação em Gênesis está no capítulo 1, versículo 1. Então, você pode fazer essa associação também por esse elemento. Entendo também que é muito provável, por a questão de estado, que a relação de João com o Pai, né, esse princípio aqui em João, ele é um princípio anterior ao princípio de Gênesis, ainda que você possa conectá-lo, mas assim, existe aqui uma ideia anterior a Gênesis, pelo fato de ser um verbo de estado, né, ele estava com Deus e era Deus, então realçando a sua própria natureza e não necessariamente realçando o elemento criador na pessoa do Logos, né? Isso vai aparecer depois, mas vai aparecer logo em sequência. Então tem essas conexões que às vezes elas são importantes de serem observadas, né? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, da proposta de pegar texto do Antigo Testamento da Septuaginta, comparar com o Novo, apesar de que eu sou um crítico ferrenho de gente que usa o texto da Septuaginta com obras do Novo Testamento. Acho que você tem que pegar os textos próprios da Septuaginta e trabalhar os textos, as obras acadêmicas da Septuaginta, trabalhar os textos da Septuaginta, cada coisa no seu lugar, mesmo sendo o mesmo grego koiné, mas você tem uma diferença aí de uns 200, 300 anos, e tem palavras na Septuaginta que não aparecem no Novo Testamento. Então você vai ter algumas questões aí, né? Então, cada obra no seu quadrado. Gramática da Septuaginta para estudar a Septuaginta, léxico da Septuaginta para estudar a Septuaginta, léxicos e gramática do Novo Testamento para estudar o Novo Testamento, né? Então, se você chegou até essa parte do vídeo, né? Que essa hora aqui quase não tem ninguém. Então, digita nos comentários a palavra aqui, ó, palavra teós, ou palavra Deus, se você conseguir escrever aqui essa palavra, né? Aqui é a palavra Deus, né? Digita a palavra Deus aí nos comentários, eu vou saber que você chegou no fim, né? Aqui dessa parte do vídeo, né? Basicamente isso. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aí dessa proposta. Espero ter ajudado alguém aí no estudo do grego, né? Que a gente está nesse processo. E é isso aí. Valeu!